vamos dar continuidade à disciplina de ergonomia. Nessa aula a gente vai ver mais sobre os aspectos ergonômicos físicos ambientais, que são temperatura, luminosidade, ruído, um ambiente mais externo em si. Para Schiavone, Venato, a higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais do trabalho, que asseguram a saúde física e mental, e com as condições de bem-estar das atividades das pessoas. O local de trabalho constitui a área de atuação da higiene do trabalho, envolvendo aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes externos como o ruído, a temperatura, a umidade, luminosidades e equipamentos de trabalho. Ou seja, esse conjunto em si que vai trazer uma condição favorável para o trabalhador, vai trazer uma satisfação ao mesmo para ter o seu dia a dia de trabalho, vai ter um produto de qualidade e vai assegurar uma longevidade dessa empresa no mercado. Onde a gente tem desde a questão de fornecimento de EPI de qualidade, treinamentos ergonômicos, tanto para levantamento, onde a gente vai ter aquela questão de fazer os exercícios a fim de oxigenar esses músculos, reduzir as atividades repetitivas, criar intervalo entre essas mesmas para ter esse descanso. Ambiente físico de trabalho, a gente tem a iluminação, que tem que ser adequada, de acordo com a norma regulamentadora, a ventilação, a remoção de gases, fumaça com exaustores, temperatura, manutenção da mesma, Se for no ambiente externo, você tem que trazer um intervalo maior para quem vai trabalhar em campo. Você vai ter na sua frente de serviço que ter um local com água para poder fazer, para esse pessoal fazer a hidratação correta, a água gelada. Ruídos, remoção do ruído, a utilização de protetores auriculares, a gente tem um de concha e tem um de plug. Ambientes psicológicos de trabalho, relacionamentos interpessoais agradáveis, sempre trabalhar com isso, não deixar ter divergência dentro do ambiente de trabalho e não deixar a mesma procriar. A atividade agradável e motivadora, sempre ter incentivos, nunca tentar trazer esse trabalhador para trabalhar além do devido e não remunerar o mesmo. Estilo de gerência e democracia participativo, eliminação de possíveis fontes de estresse, aplicação de princípios ergonômicos, máquinas e equipamentos adequados à característica humana, ou seja, você vai ter que ter uma máquina que vai trazer uma condição de trabalho para aquele trabalhador, questão de ruído, questão do assento, um cinto de segurança, uma máquina que não vai causar um acidente, que não vai deixar ele no prego no meio do caminho, mesas, cadeiras confortáveis para determinadas atividades, ferramentas e postos de trabalho que reduz a necessidade de esforço físico, principalmente quem trabalha em frigorífico, sempre ter facas amoladas e ter também meios de amolar a mesma, ferramentas cortantes, quem vai trabalhar também da mesma forma, tem essa manutenção nessas máquinas. Ruído é caracterizado como sendo um som desagradável, ou seja, o ruído ele acima de 85 decibéis, ele é considerado um ruído que pode causar danos, seja eles psíquicos, seja eles motoros, cardíacos, questão de expressão, e desfavorecendo a desenrolar da atividade desse trabalhador. O ruído é considerado externo quando a fonte em seu ambiente de trabalho é fora, no caso ruído de carro, apito, buzinas. Ambiente interno, a gente tem aquelas questão de estresse, psíquico, pessoas que comunicam bem alto, pessoas que não, como é que se diz, delimita uma área em si para ter aquela reunião, aquela conversa e fica atrapalhando o dia a dia de trabalho do seu parceiro. Aqui nessa tabela a gente tem a delimitação de ruído, onde o aceitável para o trabalhador trabalhar 8 horas por dia é 85 decibéis, de 85 a 80. Acima disso, a gente tem uma redução na carga horária de trabalho. Se você não quiser reduzir essa carga horária de trabalho, você vai ter que entrar com o controle de engenharia, você vai ter que trocar aquela máquina, lubrificar mais aquela máquina, fazer uma
como é que se diz? Você vai ter que fazer um acoplamento naquela máquina para reduzir esse barulho, utilizando da engenharia. Ou então, em último caso, você vai utilizar os EPIs, os protetores auriculares. A importância do ruído. O ruído é inesperado ou intermitente, que perturba mais que o ruído contínuo. Fonte de ruído de alta frequência, perturba mais que o de baixa frequência. Atividades que ainda estão em fase de aprendizagem são perturbadas pelo ruído do que aquelas que já são rotineiras. Ou seja, uma voz, né, de uma pessoa conhecida, você já não tem aquele mesmo impacto na questão do susto. Buzina, barulho de um carro, o barulho de uma geladeira, o barulho do seu ar-condicionado, do seu ventilador, que é algo que você já se acostumou no seu dia a dia. Os 3 tipos de efeito do ruído na pessoa: efeitos audiológicos, que é perdas auditivas; efeito fisiológico, né, que podem traduzir mudanças fisiológicas, perturbação e no rendimento de trabalho; e moléstia e alteração no comportamento, principalmente pelo efeito do estresse, aumento da temperatura, da pressão em si, temperatura ou ventilação. É uma das condições ambientais relevantes a temperatura, principalmente na região nordeste que a gente tem, onde a gente tem que se hidratar bastante. Toda frente de serviço que a gente está exposto em campo tem que ter área de vivência. A gente tem que ter aquele descanso entre uma atividade e outra. Questão de siderúrgica, né, carvoaria, cerâmica, isso é bem mais trabalhado, onde o trabalhador tem que ter aquele incentivo, né, com relação à insalubridade dessas atividades, tem que ter o seu adicional. O corpo humano tem seus próprios mecanismos de produção de calor. A temperatura do organismo em seu nível normal é aproximadamente 37 graus Celsius. O que significa que é necessário eliminar o excesso de calor caso ele ocorra, onde a gente tem diversos tipos de isolante térmico, tanto para a gente não perder calor, quanto também para a gente não absorver e não danificar os nossos órgãos vitais. O tempo de exposição ao calor, ao frio também, quem trabalha em frigorífico, da mesma forma. Esses 37 graus, ele vai trabalhar com a gente, tanto acima, calor, quanto abaixo, a questão da hipotermia, que vai ficar abaixo de 5 graus Celsius. Sendo a temperatura uma questão muito pessoal, a importância estabelece o conforto térmico do indivíduo a partir das seguintes medidas: deixar que as próprias pessoas controlem o ambiente térmico, ou seja, tem pessoas que é mais calorenta, tem pessoas que é mais frienta, ou seja, você não vai ter aquele controle padrão para dizer, tenho 10 colaboradores, eu vou deixar a temperatura significativa apenas para o restante que aguente, ou seja, isso não é de acordo com a norma. Ajustar a temperatura do ar de acordo com o esforço físico, evitar a umidade do ar extrema, utilizar sempre um umidificador assim que possível, e se tiver a oportunidade, evitar superfícies radiantes, muito frias ou muito quentes, para não sofrer queimaduras. Ambos vão causar queimadura, seja muito frio ou muito quente. Para a lida, o correto para a questões de iluminação, da utilização das cores que atribuem para o aumento da satisfação do trabalho, melhorar a produtividade, fadigas e os ambientes, que são 3 os fatores julgados importantes no controle em nível de projeção e locais de trabalho. Da capacidade de discriminação visual, a saber, a quantidade de luz, tempo de exposição e contraste entre a figura e o fundo, ou seja, a gente tem cor, no caso o branco ele reflete todas as outras cores, o preto não, o preto ao contrário, ele já absorve todas essas cores, que o branco é tido como uma cor fria e o preto uma cor quente. Para a questão de ambiente, cores vermelhas também, cores muito chamativas. Para o ambiente de trabalho, a gente sempre trabalha cores mais leves, cores que cansam menos a vista. Evitar colocar a listra preto e branco, para também não criar questões de ilusões. A má iluminação causa fadiga à vista, prejudica o sistema nervoso, má qualidade de trabalho. E temos alguns requisitos aqui, que é ser suficiente ao modo de cada foco luminoso, ou seja, a gente tem uma determinada dentro da NR, de 400 a 600 lumens por metro quadrado em determinados ambientes. Ser contraste, a iluminação é distribuída de modo a evitar fadiga nos olhos e em excesso também vai causar danos. Perda também na qualidade de serviço, essa iluminação pode causar. Perda na qualidade do seu ambiente.
Vibração. Vibração é algo que vai causar grandes danos no sistema da pessoa, seja ele circulatório, motoro. Guimarães distingue dois tipos de vibrações presentes na maioria do trabalho. Vibrações corpo total, que transmite, que no caso caminhões, tratores, pontes rolantes, ou seja, é algo que você está sentado no banco, passando aquela trepidação, aquela rua que não tem um calçamento bacana. Máquinas vibrantes também, britadeira, lixadeira, furadeira, e os efeitos imediatos das vibrações sobre o seu corpo, que é a hipertensão pulmonar, frequência de ressonância de conjunto torácico pulmonar, problemas visuais e diminuição da acuidade visual, ou seja, a vibração ela vai danificar o seu corpo diretamente e pode causar até hemorragias internas, deslocando certos seus órgãos e causando essas lesões. Questão dos efeitos a longo prazo, interferência na respiração, dor no corpo e abdômen, fala, irritação, intestinos e rins, lesões neurológicas, estilamento dos ligamentos, hemorroidas e prejuízo no sistema auditivo e visual. E aqui a gente tem o EPI que a gente utiliza para reduzir essa vibração, que é essa luva antivibração, a mesma, toda vez que for utilizar, tipo aqueles compactador ou então esse britador, você tem que utilizar essa luva para poder fazer essa redução. Nessa aula a gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.